Então vamos lá, vamos fazer um resumo do conteúdo de eletrocardiograma, síndromes isquêmicas e de arritmias. Então, para começar, a gente sabe que o ECG nada mais é do que um registro da atividade elétrica do coração, certo? E aí a gente sabe que nesse coração não tem só células que fazem contração, também tem células responsáveis pelo batimento sincrônico, né, do coração. E essas são as células marca-passo, essas aqui. E aí, o que que essas células têm de diferente para poder realizar esse batimento? Elas possuem canais chamados de canais Fanny, esses canais que eles dizem de divertidos, porque eles possuem dupla função. Eles conseguem colocar tanto o potássio para fora quanto o sódio para dentro. E aí, esses canais eles fazem isso contra um gradiente, logo eles possuem gasto energético. Tudo isso é tudo à base de gasto energético. E aí, o fato de haver esses canais que estão sempre em funcionamento vai deixar o gráfico do potencial de ação dessas células dessa seguinte forma. É um gráfico que ele não começa direto, subindo rápido, com a chegada de um potencial. Não, ele está sempre despolarizando, ele vai crescendo aos pouquinhos aqui na fase 4, porque ao chegar em um determinado potencial, ele vai despolarizar e se repolarizar depois. Então, por isso, essa é uma das principais funções das células dos canais Fanny. Eles estão sempre despolarizando as células do marca-passo, por isso que o gráfico do potencial de ação delas fica dessa forma. E aí, como que acontece esse sistema de condução aqui em cima? Esse sistema de condução, ele acontece da seguinte forma. Você tem o nó sinoatrial aqui em cima, lá no átrio direito, e aí ele vai disparar, como aconteceu aqui, bem nesse ponto, e aí ele vai disparar pro átrio direito, e pelos feixes de Bachmann, essa despolarização então vai chegar no átrio esquerdo. E aí com os átrios despolarizados, a despolarização vem aqui para o átrio ventricular, que é onde ela vai sofrer aquele retardo, né? E então vai pelos feixes de His, vai descer pelo septo interventricular. E aí, então pelas fibras de Purkinje, os ventrículos vão ser despolarizados. E aí, apesar de a gente ter discutido aqui o potencial de ação dessas células marca-passo, o ECG ele não registra exatamente o potencial de ação, ele registra a despolarização acontecendo por forma de vetores. Já que é um registro da atividade elétrica, essa atividade elétrica ela forma vetores, que acontecem da seguinte forma. O vetor ele é formado ao longo da despolarização. Então, a gente está vendo que aqui ainda, nessa região, a célula está polarizada e que a célula já está despolarizada. Então, nessa direção que a despolarização vai acontecendo, o vetor vai passando. Ao passo que, se você tem um eletrodo numa região onde a despolarização já aconteceu e o vetor de despolarização está se afastando, no ECG você tem, isso é mostrado como uma deflexão negativa, dessa forma aqui. E o contrário também é verdade, porque se você coloca um eletrodo numa região em que o vetor de despolarização está chegando perto, isso é mostrado no ECG com uma deflexão positiva. Então é como se esse vetor ele trouxesse a felicidade, sabe? Pro lado que esse vetor está chegando, a deflexão fica feliz, fica positiva. Pro lado que esse vetor está indo embora, a deflexão fica negativa. Por isso que a gente tem regiões em que os vetores que a representação é isodifásica. Então, uma representação isodifásica é uma que ela é igual tanto para cima quanto para baixo. Então, significa que ele foi colocado foi registrado numa região bem no meio dessa despolarização. E aí, como que a gente enxerga isso? Enxerga isso por meio das derivações. As derivações, elas não são nada mais do que uma forma de olhar o coração. Como se fosse o coração tivesse um centro e são várias câmeras ao redor dele, cada uma captando uma face daquele coração, cada uma captando um ângulo para poder fazer uma foto completa. Essa foto completa então seria o ECG. E aí, se a gente quiser aprofundar ainda mais nessa definição, a gente pode dizer que as derivações são nada mais que uma linha imaginária formada entre dois eletrodos, e nessa linha vai ser projetado o vetor de despolarização, já que a gente viu aqui que o vetor ele vai formar diferentes representações de acordo com o local em que ele está. Então, é uma linha imaginária que une dois eletrodos,
e que nessa linha vai ser projetado esse vetor de despolarização aqui que a gente viu. E aí, como a gente sabe que o coração é um órgão tridimensional, claro, né? Nós precisamos de 2 planos para poder analisar ele de uma forma completa. Não dá para analisar como se fosse uma foto. Então, a gente precisa do plano frontal e do plano horizontal. E aí, em cada uma desses planos, a gente vai colocar as derivações. No plano frontal, nós temos as derivações bipolares, porque nelas são colocados um vetor positivo e um vetor negativo. Vetor não, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. E as unipolares, onde é colocado só um eletrodo positivo. E aí, nas derivações bipolares, nós temos a derivação D1, D2 e D3, sendo que D1 é negativo no braço direito, positivo no braço esquerdo. D2, negativo no braço direito, positivo no pé. E D3, negativo no braço esquerdo e positiva no pé. Só a gente pensar então que do lado direito tudo é negativo e no pé tudo é positivo. O resto dá para completar. E aí então a gente tem as derivações frontais unipolares, que são a VR, R de right, de direita, a VL com L de left, de esquerda, e a VF de foot, com F de foot, pé. E então a gente tem as derivações também horizontais, que são essas aqui de preto. Essas derivações horizontais, elas são diferentes porque elas, com um só eletrodo, no local em que você quer, você pode perceber a atividade elétrica de uma região específica do coração em comparação com um eletrodo que está num local neutro. Então, por isso que cada uma das derivações de V1 a V6, elas são responsáveis por enxergar uma parte do coração. V1 é responsável por representar o que acontece no átrio direito, nos átrios, V2 no ventrículo direito, V3 no septo interventricular, V4 no ventrículo esquerdo, na base dele, aqui em cima, V5 e V6, então, no miocárdio mesmo, na parte muscular do ventrículo esquerdo. E aí, a gente vem, então, para a representação do ECG propriamente dito, né? Então, o ECG ele possui essa cara aqui, ó. Ele é formado por ondas e segmentos e intervalos, e então ele possui a onda P, o segmento PR, o complexo QRS, segmento ST e a onda T. Ainda dá para dividir ele com o intervalo PR, sendo que o intervalo PR vai do início da onda P até o início do complexo QRS. O segmento PR vai do fim da onda P até o início do complexo QRS. O intervalo QT vai do início do complexo QRS até o fim da onda T. E o segmento ST vai do fim do complexo QRS até o início da onda T. E aí, para a gente dar um zoom maior nessas ondas e tudo mais, a gente pode enxergar que aqui eu fiz separado para ficar mais fácil de a gente observar. Na onda P, a onda P ela representa a despolarização dos átrios. Então, o significado mecânico é que ele sempre vai estar de verde aqui. O significado mecânico disso é a contração atrial. Então, a gente começa aqui pelos átrios. E aí, essa contração atrial, essa despolarização, ela vai ser um pouco mais lenta. Por quê? Porque não tem fibra de Purkinje, como tem nos ventrículos. Então, essa despolarização lenta, por isso que vai dar essa forma mais arredondada, mais preguiçosa para a onda P. Sendo que a primeira metade da onda P refere-se ao átrio direito e a segunda metade ao átrio esquerdo. Então, qualquer problema na primeira metade se refere ao átrio direito e problemas na segunda metade se referem ao átrio esquerdo. A morfologia dela é que ela é positiva na maioria das derivações. A duração dela é menor que 0,2 segundos, ou seja, tem que ser menor que 3 quadradinhos. A amplitude dela tem que ser, ela geralmente é de 2,5 quadradinhos. E ela é melhor enxergada em D2 e em V1. Sendo que em V1, essa onda P um pouco negativa, é fisiológica, é normal. Então, a gente vai então para o próximo, que é o segmento PR. O segmento PR ele representa o intervalo entre as despolarizações. Por isso que está marcado aqui no nó atrioventricular, que é onde vai acontecer aquele retardo na condução do impulso nervoso e que isso vai ser importante para evitar que o átrio contraia ao mesmo tempo que o ventrículo. E isso vai acontecer, o segmento PR ele vai acontecer da passagem na condução entre
o feixe de Rias e as fibras de Purkinje. Só que como elas são estruturas muito pequenas, a morfologia desse segmento PR vai ser uma faixa isoelétrica. Ela vai estar entre a onda P e entre o complexo QRS, só que ela vai ser só uma parte isoelétrica mesmo, porque as estruturas em que estão acontecendo a passagem são muito pequenas. A duração dela normal é de 3 a 5 quadradinhos, e a gente deve ficar atento porque maior que 5 quadradinhos indica problemas no sistema de condução, uma vez que o PR representa o retardo na condução do nó atrioventricular. Então, se ele tiver maior que 5 quadradinhos, é um problema nesse retardo. O retardo está sendo muito grande. Então, depois disso, a gente vem então pro complexo QRS. Aqui eu tive que desenhar o coração normal, não teve como ser o coração romântico. E aqui ele está representado em 3 fases, onde você começa aqui do nó atrioventricular despolarizando os septos, por serem estruturas pequenininhas aqui, por ser uma pequena área, ele começa representando essa pequena deflexão negativa aqui. Depois, você tem essa grande deflexão positiva, que é onde tem a despolarização de todas as paredes livres, né? Tanto do septo interventricular e das paredes dos ventrículos, e ela vai subindo até atingir as regiões basais do ventrículo, que é quando você termina de fazer o complexo QRS. Tem essa mini deflexão negativa aqui de S, representa a despolarização das regiões basais dos ventrículos. A duração do complexo QRS ele é de mais ou menos, ela tem que ser menor que 3 quadradinhos, o que é mais ou menos parecido com a onda P. Só que a gente vai pensar, a onda P representa a despolarização dos átrios. E os átrios possuem uma massa muito menor do que a dos ventrículos. Os ventrículos possuem até 5 vezes mais massa do que os átrios. Então, como que a despolarização deles pode acontecer mais ou menos na mesma quantidade de tempo? Isso representa, então, uma grande eficiência nessa despolarização. Isso representa uma grande eficiência na despolarização. Isso é devido às fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje, então, elas são responsáveis por serem tão eficientes na despolarização dos ventrículos. Isso é essencial para eles contraírem juntos. O significado mecânico do complexo QRS é o início da contração ventricular. Ela é só o início, porque ela vai terminar só ali mais na frente. E a morfologia dela varia muito entre as derivações, sendo que geralmente ela é positiva em D1 e D2. E aí, a gente vem para o segmento ST. O segmento ST, ele é um segmento isoelétrico, tanto que eu desenhei aqui, mas não marquei nada, porque todas as células estão com o mesmo valor de potencial de membrana. Ele está bem aqui, ó, segmento ST, ele também é isoelétrico, porque a gente acabou de despolarizar os átrios, acabou de despolarizar os ventrículos, então ele vai ser só um segmento isoelétrico mesmo, e as variações de até 0,5 são fisiológicas, tanto para cima quanto para baixo. E a duração dela vai ser estudada junto com o intervalo QT. Já que a gente está falando de QT, a onda T agora, a última. A onda T, ela representa a repolarização ventricular. E então, esse fenômeno, essa repolarização, ela tem menor velocidade de propagação. Por isso que a gente percebe a onda T também um pouco preguiçosa, também assim abaulada, porque a repolarização ela é mais lenta do que a despolarização. E aí, um intervalo QT longo, ele representa uma repolarização lenta, já que a gente está falando de repolarização dos ventrículos. A morfologia dela, geralmente, ela sobe devagar e desce rápido. A minha não está aqui, aquela coisa assim, clássica, não muito bem. E ela sempre deve acompanhar o complexo QRS. O que é isso? Se o complexo QRS estiver positivo, os dois tem que estar, a onda T também tem que estar positiva. Se o QRS estiver negativo, a onda T também tem que estar negativa. E ela representa a fim da contração ventricular que a gente começou lá atrás. E aí, então, voltando aqui para o mapa, agora que a gente já estudou todas as partes do ECG, a gente vai falar, então, da frequência cardíaca que está diretamente relacionada com essa onda R, uma vez que ela é medida entre os intervalos RR, que são falados entre uma onda R de uma e a outra onda R aqui na frente. Quando tem um ritmo regular, a gente pode contar a frequência cardíaca fazendo o seguinte cálculo, dividindo 1500 pelo número de quadradinhos que tiverem no intervalo RR. Isso quando o ritmo é regular, os intervalos RRs eles estão mais ou menos parecidos, são mais ou menos do mesmo tamanho. Quando o ritmo é irregular, o cálculo é diferente, você tem que olhar o número de QRS presentes no D2 longo, que é aquela última derivação embaixo de todas, a maior, vezes 6.
Então, um exemplo seria aqui em cima, por exemplo. Esse aqui é o D2 longo, aqui estão todas as derivações e aqui o D2 longo. Se eu contar todos os complexos QRS, vão dar 13. Então, 13 complexos QRS vezes 6, essa pessoa está com um batimento de 78 batimentos por minuto. E aí, a gente vem então para o eixo elétrico do coração, que é uma coisa que a gente também tem que estudar. O eixo elétrico do coração, bem aqui, ele é formado... Para poder calcular esse eixo, a gente tem que unir as derivações bipolares, que é D1, D2, D3, com as unipolares, a VR, a VL e a VF. Se a gente sobrepor esses dois desenhos, a gente vai perceber que a gente vai formar um círculo como esse daqui. E aí, a partir das formas de calcular esse eixo, a gente vai ver se esse eixo está normal, está desviado para a direita ou se ele está desviado para a esquerda. Isso é um indicativo importante que a gente tem que ter. Se ele estiver entre 0 e 90, ele está normal, esse eixo está ok. Se ele estiver entre mais 90 e 180, ele está desviado para a direita. Se ele estiver entre 0 e menos 90, ele está desviado para a esquerda. A gente pode começar, a primeiro modo de encontrar ele seria procurando o maior QRS deles. E o que isso significa? Significa que a gente vai ter que olhar, então, nas derivações frontais aqui, e isso é uma coisa importante de falar que eu não tinha falado antes, para calcular o eixo elétrico do coração, a gente olha só as derivações frontais, não olha as horizontais. Então, você vai vir aqui procurar entre as derivações frontais qual delas que tem o maior QRS, só isso. Aqui a gente percebe que é D2, e aí o eixo elétrico do coração vai ser o ângulo correspondente a D2, que no caso aqui é mais 60. Como dá pra ver aqui. O eixo de D2 é mais 60, então a resposta seria mais 60. Então a gente volta para cá para falar das síndromes isquêmicas. Essas síndromes isquêmicas, elas vão ser uma alteração na condução elétrica que vai causar uma alteração de função, uma alteração de f de x aqui. E qual vai ser a causa dessa síndrome isquêmica? Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser por causa de uma síndrome coronariana aguda, onde você tem a presença de uma placa mole que em algum momento ela pode arrebentar, vamos falar assim, causar um trombo oclusivo, ou seja, esse trombo ele pode viajar pelas bases e obstruir algum local, ou por uma placa dura, que é a angina estável, que essa formação dessa placa dura ela não vai obstruir completamente o vaso aqui, mas ela pode, se ela acontecer em vasos de calibre menor, ela já pode causar problemas maiores. E aí, essa obstrução, ela pode ser parcial ou total, e isso difere nas representações do ECG. Porque se você tem uma obstrução parcial, você vai causar uma depressão de ST e uma inversão da onda T também. Se você tem uma obstrução total, você já vai causar uma supra de ST. E o que significa ter uma supra de ST? A gente pode pensar assim, que é porque a onda T, ela representa a repolarização, certo? Se ela está acontecendo aqui em cima, sem antes esperar chegar na linha de base, a repolarização está acontecendo mais cedo do que deveria. Isso seria uma maneira de pensar. Por isso que é uma repolarização precoce. E essa repolarização precoce, ela diminui o tempo de contração. Ou seja, vai ser só um pequeno bombadinha que vai levar a ter menos sangue ejetado. Com menos sangue ejetado, você vai ter outros problemas em outros lugares. A gente sabe, então, que para acontecer um infarto, você precisa passar por outras fases. O infarto é um processo que ele primeiro tem que passar por um processo de isquemia, que é uma depressão de O2, um processo de lesão, um L-zão bem grande, e só depois vai chegar na necrose. Então, essas seriam as fases para você chegar no infarto. Então, já que a gente está falando de infarto, essas são as alterações do ECG nos casos de infarto agudo do miocárdio. Você tem primeiro uma fase hiperaguda, que é representada por uma onda T apiculada, que eles formam em formato de tenda. E ela fica mais ou menos desse jeito por menos de 30 minutos do infarto. A segunda fase é a fase aguda do infarto, que já estaria depois de 30 minutos, onde você tem a supra de ST. A fase 3, a fase C, que seria a fase subaguda, que seriam alguns dias depois do infarto, em que você tem inversão da onda T. E a fase crônica, de meses e anos depois do infarto, em que você diminui as anomalias, sabe? A onda T volta para o seu local, aqui as representações estão um pouco mais espaçadas, mas você tem uma diminuição de toda essa supra, dessas inversões.
E aí, outros casos, então. Como que é a representação no ECG nos casos de isquemia? O que é a isquemia? O que vai acontecer na isquemia? Um retardo da repolarização. Isso vai ser enxergado aonde? Na onda T, já que a onda T é a onda de repolarização. E aí você pode ter isquemia de duas formas. A isquemia subepicárdica e transmural, ou seja, onde você vai ter uma inversão da onda T. Você pode pensar que transmural, por bater no muro, a onda T vai ficar de cabeça para baixo, vai ter uma inversão da onda T. Ou você pode ter uma isquemia do tipo subendocárdica, em que você vai ter uma onda T alta e alargada, vai ter uma onda T bem grandona em forma de tenda aqui. Já que está dentro, endocárdio vai ter uma forma de tenda. E aí, outra representação, outra coisa que a gente deve estudar é o ECG na necrose. O que é a necrose? É quando o tecido não despolariza, ele só conduz o impulso elétrico. Essa morte celular não programada, ela vai fazer com que o tecido não despolarize mais. E aí, onde que a gente vai enxergar isso? No complexo QRS, onde vai surgir uma onda Q patológica. Esse quark que seria da onda Q patológica, em que ela vai aumentar de inclinação. Então, sempre que a gente vê uma onda Q patológica, a gente vai lembrar do infarto. Outra coisa importante é que nem toda supra é isquemia. Uma coisa que, onde eu vi eles bateram muito na tecla é isso, que nem toda supra de ST vai ser uma isquemia, porque se ela tiver num formato convexo, vamos dizer assim, uma supra de ST mais ou menos nesse formato, em V2, realmente vai ser uma síndrome coronariana aguda, que é uma coisa ruim, que vai levar aqui depois a isquemia, etc. Só que se ela estiver nesse formato mais côncavo, aqui ó, em V2 e em V6, pode ser simplesmente uma repolarização ventricular precoce. Ou seja, não é uma isquemia, não é um problema tão grave assim. E aí é isso, vamos pro próximo. Vamos então para as arritmias. As arritmias elas podem ser do tipo atriais, ventriculares, juncionais ou do tipo de bloqueio. Começando aqui agora pelas arritmias atriais, a gente tem a extrasístole atrial, em que simplesmente ela estava acontecendo os batimentos normalmente, normal, e de repente aconteceu uma extrasístole, uma sístole ali anormal no meio dos batimentos normais e depois normalizou novamente. Outro tipo é a taquicardia atrial, e essa taquicardia ela já não é tão simples, ela tem algumas características, como é uma frequência cardíaca mais alta, e geralmente o QRS ele está mais curto, a gente percebe que um QRS bem mais curtinho, e as ondas P elas são diferentes, possuem uma morfologia diferente do normal, daquela derivação que você está analisando. No nosso caso aqui, você pode perceber que todas as ondas P elas estão invertidas, né, estão negativas. A gente pode também ter a fibrilação atrial, que a fibrilação vai ser um movimento completamente anárquico do coração, sabe? Ele vai ter um ritmo rápido e completamente desorganizado. No ECG vai ser característico de ondas pequenas, rápidas e também muito desorganizadas, como por exemplo, você não tem a presença de onda P, você não consegue achar aqui nenhuma onda P. O complexo QRS ele está diminuído, ele está bem curtinho aqui. O intervalo RR ele está desregulado, tá vendo que tem bem curto aqui, já um intervalo RR bem maior aqui. Então vai ser como se o coração ele não batesse certinho, ele só vibrasse assim, sabe? Então vai ser um ritmo bem desorganizado. Você tem também o flutter atrial, que vai ser outro ritmo rápido e só que porém dessa vez organizado. O intervalo RR dele que é bem estabelecido e no ECG você vai perceber por dentes de serra que eles falam, um ECG serriado, vamos falar assim. E esses são as arritmias atriais. Vamos para as arritmias ventriculares agora. As arritmias ventriculares também tem a extrasístole ventricular, em que tudo estava acontecendo normalmente e de repente deu uma extrasístole, só que aqui a característica dela é que ela tem um QRS bem alargado. E isso indica também um problema para a gente no nódo atrioventricular, isso é uma coisa interessante. Aí aqui também temos um ataque cardíaco, a taquicardia ventricular, onde acontecem 3 ou mais extrasístoles como essa. 2 extrasístoles como essa aqui vai ser só uma extrasístole ventricular, só que de 3 para cima vai ser chamado de taquicardia e é um problema muito perigoso, pois pode levar à morte. E ela é caracterizada por uma frequência cardíaca de mais de 100 batimentos, maior que 100 batimentos. E aqui a gente também tem a fibrilação ventricular, que é um movimento completamente anárquico, onde as ondas são indistinguíveis, não dá para separar nada com nada aqui. Aí a gente vem aqui para as arritmias juncionais agora. A gente tem o ritmo juncional de escape, em que vai acontecer uma diminuição da automaticidade
do sinatrial, do nó sinusal, na verdade. E aí, o que vai acontecer? Por ter essa diminuição da automaticidade do nó sinusal, a condução do estímulo elétrico não vai ser mais do átrio direito em direção para o resto do coração, mas sim ela vai acontecer de baixo para cima. Ela vai acontecer, então, da direção dos ventrículos para os átrios. Por isso que a onda P aqui ela vai estar negativa, porque ela vai ser o contrário do que geralmente acontecia. Esse é o ritmo juncional de escape. E a taquicardia por reentrada nodal, ela vai ser por problemas no nó atrioventricular, em que você vai ter uma despolarização, geralmente você tem uma despolarização dos átrios, depois a despolarização dos ventrículos, né? Aqui os dois vão despolarizar ao mesmo tempo, e aí vai acontecer essa onda aqui completamente louca, onde você não consegue encontrar direito onde está a onda P, porque eles dizem que a onda P ela fica escondida dentro do complexo QRS, e aqui você tem um complexo QRS que ele está diminuído, ele está encurtado, mas pelo menos o ritmo é regular, né? O intervalo RR é regular. E então a gente vem para os bloqueios. Aí os bloqueios, você tem bloqueios do primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. O bloqueio do primeiro grau, ele é caracterizado por atraso na condução do nó sinusal para os ventrículos. Então você tem um PR mais longo, né? Porque tem um atraso ali para chegar nos ventrículos. Porém, toda onda P, logo depois de toda onda P, há um complexo QRS. Isso a gente sabe que é o normal de acontecer. Só que isso vai ser importante para diferenciar do bloqueio atrioventricular de segundo grau, onde as ondas P não conduzem QRS. Então, e ela vai ser dividida em alguns tipos, sabe? Bloqueio atrioventricular do segundo grau do tipo 1, ele vai acontecer da seguinte forma. Você tem intervalos PR que eles vão aumentando gradativamente, pequeno aqui, depois aumenta um pouquinho. Aí depois você vai ter uma onda P sem QRS, você tem aqui a formação de uma onda P, aqui tem uma onda P com QRS, uma onda P que conduziu o QRS e uma onda P que não conduziu o QRS, bem aqui. E logo depois você vai ter uma outra formação de onda P com um PR bem curtinho. Então eles vão aumentando o espaço, de repente não tem QRS, acabou. Aí de repente ele volta, o QRS volta como se nada tivesse acontecido e tem um espaço PR bem curto. Depois você tem o bloqueio do tipo 2, em que os PRs são constantes, pode ver que eles são do mesmo tamanho que todos, só que do nada surge uma onda P sem complexo QRS, bem aqui, ó. A gente percebe bem aqui. E aí você tem o bloqueio atrioventricular do segundo grau do tipo 2 para 1, que você tem uma onda P que conduz, seguido de uma que não conduz. Então, uma onda que conduz um QRS, uma onda que não conduz QRS, uma onda que conduz, uma onda que não conduz. Então, para cada duas ondas, uma não conduz, por isso que é do tipo 2 para 1. E aí, depois disso, você tem os bloqueios do tipo terceiro grau, que você tem a ausência total de condução dos átrios para os ventrículos. O que isso significa? As ondas P não geram mais QRS. Ah, mas aqui está aparecendo as ondas P e os complexos QRS. Mas isso significa que no bloqueio de terceiro grau, eles não têm mais conectividade. A onda P não necessariamente ela tem que ser antes do complexo QRS, e então elas terminam o relacionamento. Uma não tem nada a ver mais com a outra, mas elas continuam existindo no ECG. E aí, para provar isso, que elas continuam existindo, mas elas não têm conectividade mais umas com as outras, a gente pode formar aqui nossa própria régua. Deixa eu dobrar aqui para ficar melhor. A gente pode fazer uma régua improvisada, em que a gente vai ver que a distância das ondas P, ela é sempre a mesma. Que é uma onda P aqui, que é sempre uma onda P aqui, que vai ter outra onda P aqui e outra onda P aqui. Tá vendo? A distância entre as ondas P é a mesma, e a distância entre os complexos QRS também é a mesma. Tem um complexo QRS aqui, seguido de um complexo QRS bem aqui, seguido de um complexo QRS bem aqui. Você tá vendo que pode acontecer de ter uma onda P dentro de um complexo QRS, uma onda P depois de um complexo QRS. Significa que elas são completamente desconexas, mas elas continuam existindo isoladamente. Agora, algumas situações especiais para a gente dar uma olhada são essas aqui. Começando então pela famosa síndrome do QT longo, caracterizada por um retardo na repolarização, um atraso na repolarização, o que leva à geração de polos potenciais precoces, em que... Tá fora de foco? Isso. E, então, a gente pode pensar que um atraso na repolarização vai levar ao PPP, polos potenciais precoces. E esses polos potenciais precoces são característicos desse ECG aqui, tá vendo uma formação de um potencial aqui antes de chegar na zona
na linha de base, e esses polos potenciais precoces eles vão gerar uma arritmia chamada torsades de Points, em que ela começa no natural aqui, normal, e depois ela vai ficar completamente assimétrica, completamente numa arritmia total, o que pode levar o coração a uma fibrilação, que ele não vai bater, ele vai só tremer assim, o que pode gerar a morte. É uma situação bem grave. E essa síndrome do QT longo, ela pode ser causada tanto por causas genéticas, ou seja, causas congênitas, quanto por causas adquiridas. As causas congênitas geralmente são problemas nas proteínas de transporte, em que problemas em alguma proteína vai causar um canal que não vai conseguir transportar corretamente os íons. E a causa adquirida geralmente é por bloqueio dos canais de potássio, seja por algum medicamento, seja por alguma coisa assim. A gente tem também a síndrome de Brugada, em que ela vai ter essas duas características importantes, que é o ST elevado e essa onda T, que ela vai ser negativa e depressiva. Ela vai ter uma depressão da onda T e ela vai ser negativa aqui, ó. E aí, na pericardite aguda, bem aqui, você vai ter uma inflamação do pericárdio, ela é definida assim como uma inflamação do pericárdio, onde o intervalo ST e o intervalo PR, eles vão divergir. Se o intervalo PR está sofrendo uma supra, ele está para cima, o intervalo ST está para baixo. Isso em AVR. Então, eles vão estar sempre divergindo, como está aparecendo aqui. A gente tem também o tromboembolismo pulmonar, em que é um acometimento do lado direito do coração, e esse acometimento do lado direito, ele pode levar a bloqueios atrioventriculares, por isso que ele é tão importante, sabe, ser observado. Nele vai acontecer também uma estimulação do sistema simpático, e a característica dele é que ele vai ter uma onda P bem grande, bem elevada como essa daqui. Outra situação especial é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, em que vai acontecer a ativação precoce dos ventrículos. E isso vai acontecer por causa dos feixes de Kent, acho que é feixes de Kent. E isso é uma outra via de ativação além do nódo atrioventricular. Então você já sabe que os ventrículos estão sendo ativados pelo nódo atrioventricular. Mas aí tem os feixes de Kent que vão levar uma outra ativação, e então vai acontecer uma ativação precoce. E a onda característica vai ser essa daqui, um PR curto, um QRS, um espaço PR bem curtinho, um QRS bem alargado e um ST alterado aqui, ele tá bem menorzinho. A última situação, então, seria a situação de hipercalemia ou de hiperpotassemia, ou seja, uma alta concentração de potássio no sangue, e isso vai diminuir a velocidade de condução do coração, ou seja, vai causar alterações tanto na despolarização quanto na repolarização. E aí, porque o potássio é muito importante em todos os casos, né, do coração. E aí que a gente tem as alterações que vão sendo formadas ao longo das alterações de concentração. Quanto mais a concentração aumenta, essas são as alterações que acontecem. Então, no começo, a alteração mais precoce é uma onda T bem apiculada, que a gente percebe aqui. Depois, a gente tem um QRS alargado, bem maior do que aqui em cima. Depois, a onda P, ela vai ser bem abaixada, parece que ela levou uma retada aqui, que ela está bem abaixadinha, bem abaulada. E depois, o PR vai ser bem alargado. E aqui, por último, a gente tem todas as características. A onda P abaixado, PR alargado, QRS alargado e a onda T apiculada. E essas são as características, essas são as situações especiais.